Oi, gente. Vamos lá. Salve, salve todos vocês, paz do Senhor. Coisa boa a gente estar nesse encontro de novo. Mais um dia. Deus abençoe você. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora aí para a gente ter esse momento. Prazer estar com vocês aqui. Esse é o nosso momento de culto, né? Por enquanto, mas que coisa boa. Salve, salve todos vocês. Deus abençoe. Que o Senhor derrame graça, o Senhor derrame paz, o Senhor derrame das bênçãos abundantes sobre sua vida, nessa noite em especial. Que bom que você está conosco aqui para a gente ter esse encontro espiritual. Quero lembrar, eu gosto sempre de começar, logo no início eu vou falando que isso aqui na verdade é um culto, né? Diz as Escrituras que tudo que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus, então, né, esse encontro aqui também é para a glória de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, paz do Senhor para todo mundo, né, esse povo lindo aí, como vocês estão dizendo. Eu também estou no meio, né, desse povo lindo, tá bom? Mas é isso, que graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, graças a Deus pela tecnologia, né, que nos dá essa possibilidade da gente encurtar as distâncias, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor por isso. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é um tema assim muito desafiador, é um tema extremamente que nos diz respeito, mexe nas nossas feridas, mexe com o nosso brio, e o tema assim para pôr a gente na parede. Na verdade, não serei eu que vou fazer isso. Quem vai fazer isso são as Escrituras. Então, primeiramente, eu quero te convidar para você fazer uma oração. Por que essa oração é tão importante? Porque nesse momento a gente está muito armado. Esse assunto, perdão, ele mexe muito com o nosso interior. Então eu quero pedir primeiro que você se desarme, em nome de Jesus, se desarme. Tire as barreiras, derrube as barreiras, deixa o caminho livre para a palavra de Deus entrar no seu coração, para que ela mude o seu comportamento, o meu comportamento, os nossos comportamentos. Eu acredito que se a gente não tiver com esse espírito de abertura para a palavra de Deus entrar, esse estudo de hoje vai entrar pelo ouvido, sair por outro, não vai ficar nada no meio. Mas o meu desejo, na verdade, é que todos nós sejamos abençoados pela palavra do Senhor. Então eu peço em nome de Jesus que você se desarme. Se desarme. Eu peço em nome de Jesus que você retire as barreiras que tem pela frente, que possa impedir que a palavra de Deus entre no seu coração e trabalhe no seu interior. Então eu quero te convidar a fazer uma oração, aí onde você está, e eu queria que você mesmo orasse, pedir que o Espírito de Deus trabalhasse no seu coração, que você ficasse desarmado. Vamos orar um pouquinho? Feche seus olhos aí, feche seus olhos onde você está. Não continue esse estudo, não continue essa live se você estiver armado, com barreiras no seu coração, porque senão não vai ser perda de tempo para você. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, por favor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe agora com a porção da Tua palavra. Por favor, nos abençoe. Em nome de Jesus, nós rogamos que o Senhor tire do nosso coração a incredulidade, essas barreiras que nos impedem de ouvir, de entender e pôr em prática nas nossas vidas. Muitas vezes os nossos achos, a nossa axiologia, eu acho sim, eu acho assado, nos impede da gente deslumbrar a beleza da Tua palavra e termos atitudes diferentes. O Senhor sabe, quem está assistindo agora, as dificuldades que tem de tratar deste assunto,
Eu sei que foi o Senhor que colocou no meu coração para que a gente pudesse conversar e instruir tantos quantos desejam uma vida melhor. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, minha palavra, mais uma vez, boa noite para quem está chegando aí. Boa noite para todos vocês que são membros da igreja, da Quinta ou não, de outra igreja evangélica. E vamos lá, né? Vamos começar o assunto hoje. Nós temos aí um tempo precioso, mas o tempo passa rápido. Então eu falei que a primeira coisa era você desarmar, mas eu tenho uma outra coisa para dizer para você que talvez você não goste, tá? Eu espero que você goste, mas porque eu estou querendo cuidar da sua saúde espiritual. O que eu quero dizer para vocês, quero trazer 4 frases, 4 palavras para você refletir. Presta atenção aqui. A primeira delas: nenhum de nós é tão bom, tão perfeito quanto a gente acha que é. Nenhum de nós, nem eu nem você. Essa é a primeira abordagem que eu quero trazer para você nessa noite. Nenhum de nós é tão bom, tão perfeito quanto a gente acha que é. Guarda isso no seu coração aí. Porque é muito importante que você entenda isso para a gente continuar a esse estudo. Segunda abordagem que eu quero trazer para você. Presta atenção aqui. Da mesma forma como nós somos machucados por pessoas, com palavras, com atitudes, da mesma forma nós machucamos as pessoas, com palavras e com atitude. Então a gente já começa, a gente entender a nossa realidade. Da mesma forma com que a gente fere, com que as pessoas nos ferem, que a gente não gosta, a gente se espinha todo quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa que a gente não gosta. Da mesma forma, nós fazemos com as pessoas. Terceira abordagem. Não se engane. Ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória de vida, você será muito machucado. Presta atenção, ao longo da história da sua vida, até seu último suspiro, vão acontecer momentos em que você será muito machucado por pessoas, com palavras e com atitudes, e da mesma forma, ao longo da sua vida, você vai machucar muitas pessoas com palavras e com atitudes. Entendeu? Da mesma forma. Então, terceira abordagem é essa aí. Você precisa entender isso. E bem-vindo, isso é a vida. Isso é o ciclo natural. As pessoas nos ferem com palavras, atitudes, nós ferimos também. E certamente, muitas vezes, nós fazemos isso não é porque queremos. É o DNA do pecado, é a nossa estrutura. É a nossa índole má, corrupta, pecaminosa, que nos faz viver dessa forma. E a última abordagem que eu quero dizer para você é que caso você aprende a conviver nessa situação, com esta situação normal da vida, é normal. As pessoas nos ferem e a gente fere também pessoas. Normal, é a vida. Ou a gente aprende a viver com essas coisas normais, ou a gente vai viver em pé de guerra com todo mundo. Está conseguindo entender? Ou então a gente não vai ter paz. Todo mundo que a gente, se é uma coisa, a gente vai arrumar briga e aí nossa vida vai virar uma vida de amargura. Então, dentro dessas, com início, com essas abordagens, eu quero iniciar o nosso tema dessa noite, que é escolhendo perdoar, ou escolha perdoar. E eu quero ler com vocês, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha feito essa oração, a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que está lá em Mateus capítulo 6, o verso é o verso 12. Mateus 6, verso 12. Diz assim, olha a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Os discípulos pediram para que Jesus ensinasse a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou assim, vocês vão orar dessa forma. Aí nós conhecemos a chamada oração do Pai Nosso. E no versículo 12, Jesus fala assim, quando vocês orarem, vocês façam assim, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você já fez essa oração alguma vez? Eu acho que já, né? Acho que você já orou essa oração
pelo menos umas trocentas vezes na vida, né? Mas talvez não tenha tentado para alguns detalhes dessa oração. Minha pergunta para você é, e aí? Você tem dificuldade de perdoar pessoas? Como é que é essa relação? Já perdoou alguém? Já perdoou? Vai dando um sinalzinho aí. Já perdoou uma pessoa muitas vezes? Pessoas que, sabe, estão ali sempre, né, aprontando com você. Você já perdoou a mesma pessoa muitas vezes? Então, é por aí que a gente vai caminhar. Ok? Esse assunto diz respeito à nossa saúde, em todos os aspectos. Emocional, saúde de relacionamento, saúde espiritual, e por aí vai, saúde, né, na família, etc. A gente precisa entender que na mesma intensidade, o texto começa dizendo, Jesus faz uma condicional aqui. Para a gente receber o perdão de Deus, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, isso é na oração. Para a gente orar, falar assim, Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, assim como. A pergunta é, você tem perdoado os pecados das pessoas? Você tem perdoado os erros que as pessoas cometem com você? Porque se você não estiver perdoando, você não pode orar essa oração. Se você ainda não tem, se você tem um coração duro, se você é interessante, eu quero, infelizmente, acontece, eu conheço pessoas, talvez você conheça, alguns tipos de pessoas. Presta atenção, primeiro tipo, aquele tipo de gente que se orgulha, sabe, se ufana em dizer que é durão, em dizer que tem, não, eu sou assim, olha, comigo eu não tenho esse negócio comigo não, eu digo logo na lata, você já conhece esse tipo de gente que se ufana, até por não perdoar? Não, olha, tá tudo guardado aqui na minha mente. Um dia, tem gente que se ufana com um negócio, se orgulha, se engrandece com um negócio desse. Segundo tipo de gente, são pessoas que vivem amargas, uma vida amarga, azeda, porque não conseguiu se livrar de coisas do passado. Segundo tipo de gente que não conseguiu perdoar pessoas, gente que não conseguiu perdoar familiares, filhos que cresceram, não conseguiram perdoar os seus pais, pais que estão velhos, que não conseguiram perdoar os seus filhos, e vivem uma vida azeda, amarga, sem alegria, e o rosto transparece isso. Eu conheço pessoas assim, que volta e meia, que não conseguiram soltar as amarras do passado, estão presos àquelas coisas ruins que alguém fez um dia comigo, e guarda, sabe, as 7 chaves. E quando o negócio tem oportunidade, vem tudo à tona e aí solta, jorra, arrota aquele bocado de coisas más que está cheio no coração. E o terceiro tipo de pessoa é aqueles pessoas que estão, que servem a Deus, estão ali servindo a Deus, cultuam a Deus, trabalham para Deus, sabe, buscam a Deus, oram a Deus, cantam a Deus, dizimam ao Senhor, frequentam as igrejas, são batizados, mas que também têm grande dificuldade de perdoar, e muitos deles têm coisas guardadas no coração que só o Espírito de Deus aqui sabe. Então são esses 4 tipos de pessoas. Você já ouviu alguém orar assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados? Já ouviu alguém orar assim? Eu já vi. Ó Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro, que servo de Cristo não pode ter, não deve ter multidão de pecados. Sabe quem tem multidão de pecados? É quem não consegue perdoar. Porque a coisa vai tomando uma proporção tão grande, mas tão grande, que você fica encurvado, o peso do pecado, a multidão do pecado. É a palavra de Jesus. Se você não perdoa as pessoas, Deus não te perdoa. E se Deus não te perdoa, isso vai trazendo um peso terrível. Aí é o peso da multidão dos pecados. Eu quero compartilhar, vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Vamos compreender esse negócio do perdão. Primeiro, presta atenção aqui, perdão não é opcional. Presta atenção. Primeira coisa que você precisa entender, perdão, você pode pegar sua canetinha que vai anotando, daqui a pouco eu vou soltar alguns textos bíblicos, tá bom? Primeira coisa que você precisa aprender, perdão não é opcional, é uma ordenança. Tá conseguindo entender? Principalmente
principalmente para os cristãos, para aqueles que são discípulos de Cristo. Eu queria que você entendesse que as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não conhecem as Escrituras Sagradas, o livro de Deus, elas vivem o dia a dia sem muita noção, e até não é que justifica, mas aceita-se algum tipo de comportamento. Mas quando se trata de discípulo, quando se trata de família de Deus, não tem esse negócio. Jesus não vai ter, não tem pena da gente, não. Olha agora o que é que diz, para você entender que é uma ordenança. Quem está falando aqui, meu querido, é Jesus de Nazaré, não é o pastor. Jesus de Nazaré está dizendo, olha o que ele vai dizer aqui. Se, pois, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Mateus 5, versos 23 e 24. Presta atenção no que diz aqui as Escrituras. Se, pois, ao trazeres ao altar, você está cultuando, tá? No culto a Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, para tudo, deixa perante o altar a tua oferta, deixa ela no altar, a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão e depois volta para cultuar e faz a tua oferta. Palavras de Jesus, é uma ordenança, é uma lei, é um mandamento. Então perdoar não é questão de se der eu perdoo, eu vou pensar se eu vou perdoar fulano, olha, está gravado na minha mente, não, olha, eu vou deixa o tempo passar. Já viu desse tipo de gente que fica assim, vou deixar o tempo passar. Ô, irmãos, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre o tempo é um bom amigo, ou um bom aliado, ele pode ser um grande inimigo, tá bom? Esquece disso não. Então, primeira coisa que a gente precisa compreender do perdão é que o perdão não é opcional. Perdoar não é opcional. Principalmente no que diz respeito a discípulo de Cristo, a servo de Cristo. Segunda abordagem que a gente precisa entender é o mandamento. É o mandamento de Cristo. Aqui o negócio é estreito. Jesus está botando, sabe, falando de forma muito clara. E a gente precisa entender isso. Você entender como é que é, você não é, você é obrigado a perdoar. Jesus está te mandando perdoar. E Jesus é Senhor. Eu sou discípulo, eu sou servo. Então, se ele está me mandando, tem que obedecer. Está conseguindo entender? Tem que entender o negócio aí. Ou você perdoa, qual é a condição aqui? Ou você perdoa as pessoas, ou Deus não te perdoa. O que você vai preferir aí? Vai preferir o quê? Ou você perdoa as pessoas, ou Deus não vai te perdoar. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu vou lendo aqui. Deixa eu dar uma adiantada, daqui a pouco eu vou ler aqui as perguntas e as observações. Ok? E o que é o perdão? O que é perdoar? Então vamos ver. Aqui eu trouxe algumas palavras, algumas coisas para a gente entender, quero tratar de forma muito, muito minuciosa, muito clara, para que você não tenha dúvida sobre esse assunto. O que é o perdão? O que é perdoar? Perdoar, no sentido bíblico, no sentido grego, na tradução da palavra perdão, significa abrir mão, deixar ir embora. Perdoar isso. Eu abro mão. Pode ir embora. Fique em paz. Então, olha que coisa interessante. É como se alguém abrisse mão de um pagamento, uma dívida. Isso significa perdoar. Tudo bem, pode ir. Eu estou abrindo mão, não quero receber. Isso significa perdoar. O que é perdoar? Eu estou dando algumas abordagens aqui. Perdoar significa reconciliação. Anistiar uma dívida, perdoar uma dívida, absorver, agraciar, isso é perdão. Reconciliação, reunião ou religamento. Então, perdão significa isso. Significa largar todo tipo, presta atenção, perdão, segundo o conceito bíblico, significa abrir mão, largar todo tipo de ressentimento e vontade de retribuir da mesma moeda, e quando não, pior do que aquilo que a gente recebeu. Entendeu? Perdoar é largar mão de qualquer tipo de ressentimento. Abrir mão, não quero saber de guardar no meu coração ressentimento. Isso é perdão. Eu não quero guardar, meu coração não é lixão para guardar ressentimento e vontade. Tem gente que assim, não perdoa, e na oportunidade que eu tiver, eu dou troco. Não é assim que tem muita gente que faz?
eu vou dar o troco. Não perdoou. Outro, perdoar é limpar sua alma de todo e qualquer ressentimento. Perdoar é você lavar sua alma de todo e qualquer ressentimento. Quando o verdadeiro perdão acontece, traz lembranças. Eu quero falar um pouquinho esse negócio, daqui a pouquinho, falar sobre perdoar e não esquecer. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Perdoar é trazer lembrança, é saber lembrar dessas coisas, mas sem guardar ressentimentos. Isso é perdão. O verdadeiro perdão é assim. Não é aquele perdão que eu perdoei você, tá bom, não me aponte mais não, perdoei. Não me faça outra não. Não me faça, tá perdoado. Aí, daqui a alguns dias, tô lembrado daquilo que você me fez, viu? Eu lembro direitinho de como foi. Isso, na verdade, são os ressentimentos que ficam guardados no coração. Não houve nenhum perdão. Nesse tipo de situação que eu acabei de falar para vocês, não houve nenhum sentimento de perdão. Por quê? Porque os ressentimentos estão guardados no coração. E na oportunidade que o indivíduo tem, ele solta e jorra tudo lá. Deixa eu ver aqui. De que irmão o texto está se referindo? Do sangue ou da igreja? Aqui, Marisete, Jesus estava falando para os discípulos, certo? Para os discípulos. Ele estava ensinando os discípulos a orar. O contexto diz aqui que os discípulos pediram para que ele orasse. Então, é no contexto de igreja mesmo, de comunidade dos salvos, ok? Comunidade dos salvos. Elaine está falando aqui, se você perdoou, mas ainda assim está cismado, gostei dessa aí, cismado, sem confiança na pessoa, você verdadeiramente perdoou? Não. Depois eu toco um pouquinho sobre isso aí. O perdão, ele limpa a alma. Eu vou chegar um pouquinho lá. Eu vou trazer algumas coisas que eu acho que vocês vão ficar surpresos também. Ingrid está falando aqui, perdoar conviver não é obrigação. Sim, segura que eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Aí tem uma outra abordagem aqui. Então a gente já viu o que é perdão. Perdoar e pedir desculpa é a mesma coisa? Não, Nanina, não. Não é a mesma coisa não. De forma alguma. Para você entender, eu vou falar assim de forma muito bem resumida. Perdoar é o que eu falei, é você limpar a alma, é você abrir mão, não, você soube, alguém te fez alguma coisa que você não gostou, você até desabafou, falou, mas ali acabou, limpou o coração, acabou. Você está lembrado, mas perdoou. Mas a desculpa, ela é superficial, é a camada de cima. O perdão é mais profundo, o perdão vai na alma. A desculpa é superficial. A desculpa ela é mais leve. A desculpa ela é mais por cima, é a camada da nata, mais embaixo que é o grosso. Então, perdoar a gente não guardar ressentimento, de forma alguma. Enquanto desculpar, você pode desculpar as pessoas e está guardado lá. Na hora que você quiser soltar os bichos que estão no coração e soltar a língua, sai de baixo que o negócio vai ser feio. Ok? Marluz, tem um elemento que me devia. Ô Marluz, essa é boa, viu? Por sorte dele, me prestou socorro quando caí na estrada. Perdoei a dívida, mas estou ligada nele. Ô Maluz, eu estava fazendo esse estudo e lembrei de um caso também de uma pessoa que já me deu... Eu já tomei um bocado de tombo na vida, viu? Tomei um bocado de tombo. Tombo financeiro. Essa foi boa. E eu estava, de fato, hoje eu lembrei desse negócio. Eu acho que ontem ou hoje, que eu vi a foto da pessoa, olha, sabe, passando assim, e vi a foto e falei, mas menino, tem tempo que eu não te vejo. Mas já perdoei, viu? Já consegui viver sem isso. Né? E tomei muito tombo, viu? Na vida de comércio. Prática do perdão. Queria que você atentasse agora aqui. Essa foi boa aí, Marlúcio. Ainda bem que apareceu, então a dívida paga, Marlúcio. Então, agora não quero bobagem de vender novamente, não, que você pode ter uma outra surpresa. Então, vamos lá. Prática do perdão, ok? Eu queria que você atentasse para isso aqui agora. O perdão, a prática do perdão, ela acontece aqui, vertical e horizontal.
vertical, eu e Deus. Prática do perdão é isso. Eu e Deus, Deus e eu. Eu peço perdão ao meu Deus, ele me perdoa. A prática horizontal, eu peço perdão ao meu próximo e ele me perdoa. Ele me pede perdão e eu perdoo. Essa é a prática do perdão. Deus e eu e o meu próximo. A palavra de Deus diz o seguinte: se não perdoarmos, se a gente não exercitar a prática, a palavra de Jesus, se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Veja aí, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Eu vou ler aqui, mas você pode anotar aí, tá? Olha o que Jesus disse, para você entender que é vertical e horizontal. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Isso é muito sério, queridos. Talvez você não tenha pensado a gravidade que é este assunto, do perdão. Talvez você entrou aqui nessa live assim para ver o que vai acontecer, mas eu quero dizer, o assunto é muito delicado, é muito sério. E envolve e vai de encontro, confronta as nossas vidas. Na prática, não é teoria, na prática. Olha o que Jesus diz. Por quê? Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Ok? Diz assim: porque se perdoar, Jesus dizendo, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Preste atenção. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entendeu o negócio? Ou você perdoa, ou então não tem perdão. E não tem esse negócio a graça de Deus justamente entra aí, no perdão para a gente. Então não adianta você espernear, não adianta você dizer que é um super crente, não adianta você dar todos os seus bens, não adianta você ofertar, 90%, em vez de ser dízimo, dá 90%. Não adianta. Se você não perdoar, você não é perdoado pelo Senhor. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Está conseguindo entender? Deixa eu ver aqui. Caroline, não basta só pedir perdão a Deus, tem que também perdoar. É uma pergunta, né? Não basta só pedir perdão a Deus, tem que pedir também para a pessoa, pastor. Sim, tá, entendi agora aqui. Sim. É muito fácil a gente pedir perdão a Deus, porque a gente não está vendo, né? Deus é espírito, a gente não está vendo, a gente faz alguma coisa, vai pedir perdão a Deus, mas lembra que eu falei o que é perdão? Perdão é reencontro. Eu usei uma palavra aqui, deixa eu ver aqui, para eu pegar. Perdão, deixe-me ver. Reconciliação. Eu usei essa palavra aqui. Então não adianta só eu pedir perdão a Deus, eu preciso pedir perdão ao meu irmão, a pessoa, sei lá quem for. Eu preciso. Perdoar significa reconciliar. Então não tem jeito. É fácil a gente, ou eu dei um murro no meu irmão, tive uma discussão, deu um murro no meu irmão, aí, Senhor, me perdoa porque eu dei um murro no meu irmão. Nada disso, não é só isso não, você tem que ir lá reconciliar com seu irmão. Perdão significa reconciliação. Ok? Caroline. Então, espero que você... Eu vou chegar lá, Gal, segura aí que eu vou chegar lá. E se o indivíduo não me perdoar, aí são outros 500, daqui a pouco eu chego lá. Então a prática do perdão é isso aí, vertical e horizontal. Pronto, Gal, chegou aqui. Não, é outra coisa aqui. Jesus está falando, se você não perdoar, não recebe perdão. Então não é opção, é uma obrigação. Se eu quero ser perdoado por Deus, e olha, nós fazemos muito mais coisa de ruim para Deus do que as pessoas fazem para a gente. Então a gente precisa perdoar. Queria que... Pastor, e essa questão de perdoar e não esquecer? Como é que isso funciona? Você já viu aquela história? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu quero fazer duas abordagens com relação a isso. A primeira abordagem que tem muita gente que fala isso, que perdoou, mas não esqueceu, quando na verdade nunca perdoou. Primeira abordagem. Tem gente que fala assim, eu perdoo, mas não esqueço. Está falando
da boca para fora. Na verdade, nunca ministrou perdão. Segunda abordagem. Olha aqui que essa aqui é boa para você aí, viu? Segunda abordagem, dentro desse assunto. Perdoa, mas não esqueço. Segunda abordagem. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, gente. Aí quem está fazendo isso vai precisar de um médico. Rapidinho aí, tem que correr para o médico. Está com amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar, mas lembrar sem ressentimento. Quando eu falei da pessoa, é isso aí, perdoar é lembrar sem sentir dor. Verdade, muito bem, Lu. Quando eu falei que eu vi a pessoa que me deu um tombo, e um tombo foi muito grande, absurdamente grande. Hoje, sério, eu tive que lidar com isso, né? Eu tive que trabalhar isso na minha vida. E hoje eu consigo olhar para a pessoa, e já encontrei essa pessoa, né? Em alguns momentos, e falei, conversei de boa, né? Como o pessoal fala, de boa, né? Então, mas eu lembro, está aqui na minha mente o que ela me fez, o tombo, o aperto que eu tive o que eu passei, né? A dor que foi saber que eu tinha suado, ralado para conseguir, é o que Marluce viu aí, né? Falou aí, olha, quer dizer, é o seu pão de cada dia, você gastou, você pagou por aquilo, aí vem alguém lá, te compra e dá um calote, e pior que passa por você e fala como que não tivesse acontecido nada, né? Já passou por essa aí, como se nada tivesse acontecido. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é você continuar lembrando, porque a mente, gente, se você esquecer, vá procurar o médico correndo, porque ele está com um problema sério na cabeça, mental. É você lembrar, mas sem vontade de retribuir da mesma forma ou pior. Isso é perdoar. Aí uma pergunta aqui, essa me pega e pega você também. Fizeram essa pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar a mesma pessoa? Já pensou nisso? Fizeram essa pergunta para Jesus. Quantas vezes... Laércio, abraço, meu filho. Deus te abençoe. Bom te ver aqui, por aqui. Abração, gente boa. Quantas vezes devo perdoar? A pergunta que fizeram... Foi Pedro que fez essa pergunta a Jesus. Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar a mesma pessoa? Aí Jesus responde, a Bíblia, estou dizendo a você, esse estudo de hoje é para dar um bocado de cascudo na gente. Jesus fala assim, presta atenção, está em Lucas 17, versos 3 e 4. Eu quero dar 2 textos para você. Lucas 17, eu tenho que correr porque o tempo já está passando aqui. Lucas 17, 3 e 4. Jesus fala assim, tomem cuidado, ou acautelai-vos, tomem cuidado. Palavra de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, exorta. Se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia, a mesma pessoa, viu, gente? Pecar contra ti 7 vezes e vier ter com você dizendo, estou arrependido, perdoa. Jesus é interessante, Jesus estreita o negócio, gente. Jesus estreita o negócio. Aí a pergunta, quantas vezes a gente deve perdoar a mesma pessoa? Jesus fala aqui, dá um exemplo, esse é o primeiro exemplo aqui em Lucas, que se uma pessoa pecar contra você, você repreende, olha, você está errado, você vacilou, você precisa ser confrontado. Aí a pessoa fala, meu irmão, me perdoe, eu não tive a intenção, por favor, me perdoe. Aí diz Jesus, perdoa. Aí a pessoa vai embora. Se ela fizer isso 7 vezes e você confrontar 7 vezes no mesmo dia, não é um dia assim, outro não, no mesmo dia, se a pessoa te ofendeu, aprontar com você no mesmo dia e for te procurar e pedir perdão e se arrepender, você tem que perdoar, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Você tem feito isso? Não. E aí? É verdade, Jesus não deixou nenhuma brecha, não. Porque a gente tem uma dificuldade em obediência que é terrível. Segunda pergunta, segundo o texto bíblico, Jesus fala assim, Pedro perguntou, Jesus, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, eu lhe perdoe?
Aí ele pergunta, até 7 vezes? Aqui, a mesma coisa do 7 aqui, ó. Porque isso aqui é uma lei, era uma lei. Aí Jesus fala assim, nananina não. Se teu irmão pecar contra ti, respondeu Jesus, não digo que é até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. Eu quero só lembrar para você que não pegou do início, deixa eu lembrar para você. Todos nós ferimos pessoas com palavras e atitudes. Então não somente são as pessoas que nos ferem, nós ferimos muitas pessoas. Nós ferimos pessoas com atitudes, com palavras, com gestos. Nós não somos tão bons como a gente pensa que é. Não somos. A gente precisa entender isso, a gente precisa parar de dar uma de santinho ou santão, sei lá o que for, e entender que nós ferimos pessoas. Então, a gente pode estar nessa situação de errar, na gente mesmo provocar o erro, de precisar pedir perdão, e a pessoa diz assim, eu te perdoo, e a gente errar de novo, eu te perdoo. Então, quantas vezes for necessário, desde que haja sincero arrependimento. Tá? Então, entendeu aqui quantas vezes? O 490 vezes que Jesus fala aqui, não é um número exato, mas para dar ideia de intensidade. Não tem número exato. Não é somente 7 vezes, não. Quantas vezes você tiver que ministrar o perdão, você tem que ministrar o perdão. Perdão, não se... Aqui eu quero entrar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Gal vai segurar um pouquinho aí, se o indivíduo não me perdoar. Lu Santos, perdoar e lembrar, sem sentir dor, é isso aí. Nancy, se a pessoa não pedir perdão, você perdoa, você se livra desse sentimento. Você mesmo se livra. Deixa a pessoa para lá. Eu vou tocar um pouquinho aqui, adiante um pouco, eu vou dar uns toques aqui para você entender na prática uma coisa daí funcionar. Se ela não vir pedir perdão. Né? Vamos seguir aqui. Presta atenção agora aqui. Acho que vai dar para responder essas perguntas. Perdoar não é. Presta atenção aqui. Perdoar não é continuar em uma situação abusiva e perigosa. Não é porque você é cristão, não é porque você é bonzinho, que você perdoar, que você vai continuar numa relação abusiva e perigosa. Nada disso. De forma alguma. Isso é burrice. Você está vendo que a pessoa não presta e você continua ali. Aí você tem que também tomar os seus cuidados, ok? Segundo, perdoar não é fechar os olhos para os erros dos outros. Tem muita gente com conduta errada. Tem muita gente de caráter complicado, de caráter duvidoso. E perdoar não significa que você vai fechar os olhos aos erros das pessoas. De forma alguma. E dentro da comunidade cristã também tem muita gente trançado, atrapalhado. Tem. Na verdade é o que bem tem, que a igreja é lugar de gente de todo tipo. Está lá para ser tratado, para ser curado. Né? Está lá convivendo. Então, mas perdoar não significa que a gente tem que ser complacente com erros e acatar isso, sabe, de forma tranquila. Terceiro, perdoar não é fingir que nada aconteceu. Tranquilo, tá bom. Não é isso. Tem situações que nós precisamos confrontar as pessoas nos seus erros. Na verdade, a maioria delas, nós precisamos confrontar as pessoas. Pregação na igreja cristã é para isso, é para confrontar pessoas, para mostrar os seus erros. Pregação serve para isso. As exortações que a Bíblia fala sobre exortação é para confrontar erros. Então, não é fingir que nada. Alguém fez com você, você não vai fazer de conta que nada aconteceu. Não aconteceu, e você tem que entender que a coisa, aquilo que aconteceu foi sério. Você vai ter a dimensão do tamanho da situação. Então, não é de forma alguma você fingir que nada aconteceu. Nada disso. Outra coisa, perdoar não é, presta atenção aqui, perdoar não é permitir que os outros se aproveitem de você. Também isso é bobagem, isso é burrice aí, desculpa a expressão aqui, isso é ser trouxa. Por exemplo, Marlu, se você for vender de novo a esse camarada, você está precisando, você sai do comércio porque não dá certo não. Sai do comércio, não dá certo não. Eu tive, como eu falei, na época de comércio, eu tive pessoas que eu não vendia mais.
Então não é você perdoar, não é você deixar que as pessoas se aproveitem da sua bondade. Tá? E tem algumas, não, mas você não é crente, ainda joga esse negócio de crente aí. Né? Outro ponto aqui, eu não sei mais qual perdoar não é desculpar todo e qualquer erro, não. Tem erros que são que precisam ser confrontados e ditos, e sabe, tem que ser falado mesmo. Tá? E para você entender melhor como é que funciona, né, na prática essa questão do perdão. Né? Uma pessoa me feriu muito mesmo. Depois me pediu perdão. Perdoei, mas me afastei dela. Eu vou chegar aqui. Boa, essa aí. Eu tenho minha posição. Né? Todos nós passamos por isso, viu, Marilene? Todos nós passamos por isso, ok? A pergunta que muitas pessoas fazem, acho que aqui é a de Gal. Segura aí, Gal. Presta atenção agora aí. Pergunta que muitas pessoas me fazem, acho que deve fazer para você também, né, Laércio? Pastor, e se eu pedir perdão e a pessoa não me perdoar? Simples, gente. Você está livre. Livre, leve e solto. Acabou-se. A ordenança encerra-se aí. A lei de Jesus encerra-se aí. Você foi pedir perdão. Se a pessoa não te perdoou, problema agora é dela. O seu coração está livre, 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 livre. Você não tem mais culpa. Esse pecado já não é mais debitado na sua conta, certo? Então, você não tem mais compromisso. Agora é ela e Deus, ok? Então, já respondi a pergunta de Gal. Aí eu vou responder agora aqui a pergunta da questão do relacionamento. Pastor, e como é que é? Eu posso perdoar e continuar relacionamento? Acredito, querido, que em muitas situações os relacionamentos eles são rompidos. Fica quase impossível ter relacionamento. Presta atenção aqui, ó. Não é você ficar de mal, não. Não é ficar sem falar, não. Não é ficar bicudo, não. Não estou falando disso, não. Mas eu tenho um caso aí na minha vida. Um caso, deixa eu explicar direito, né? Houve uma situação, a gente refém das palavras, né? Que eu demorei muito tempo. Eu era presbítero na Igreja Jardim, eu demorei muito tempo para falar, para ministrar sobre perdão, porque eu não tinha conseguido liberar perdão numa situação que aconteceu comigo há muito. Eu estava no início de casamento, com relação com alguns irmãos da igreja. Eu perdoei, sinceramente, perdoei, mas eu resolvi não me afastar. Eu resolvi me afastar. As pessoas continuam sendo meus irmãos, eu tenho amizade, ainda ligo no aniversário, eu encontro na rua, a gente bate papo, mas relacionamento próximo, não. Eu acho que até aí a Bíblia nos permite a gente se preservar de algumas situações. Então, Elane, então você fica sem confiança na pessoa? Sim. Na verdade, irmãos, essa questão de confiança, cada vez que a pessoa apronta, a gente começa a não ter a mesma segurança. Isso é normal de todo ser humano. É normal dos relacionamentos. É normal. Isso acontece com amizade lá no trabalho, acontece na igreja, acontece no relacionamento familiar, pai e filho, acontece no relacionamento marido e mulher. É coisa normal da vida. Quando alguém apronta, a confiança já começa a ser abalada. Não significa, eu quero chamar a sua atenção aqui. O perdão também, meu querido, minha querida, significa uma nova oportunidade que você está dando para as pessoas. Da mesma forma como Deus está dando uma nova oportunidade para a gente. Quando a gente erra, a gente vai lá para o trono da graça, a gente vai chorando. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já caiu no mesmo erro, no mesmo pecado, e já foi chorando para os pés de Jesus pedir perdão? Quantas vezes aconteceu? Porque comigo já foi centenas de vezes, nem lembro mais. Pela mesma coisa. E Deus sempre nos deu uma oportunidade, uma nova oportunidade.
Então, quando a gente ministra perdão para as pessoas, nós estamos dizendo também, eu vou te dar mais uma oportunidade. Não esquece disso não, tá bom? O que acontece quando a gente não ministra o perdão? Vou correr aqui, vamos lá. Quando você não perdoa, o que acontece? Primeiro, você vive uma prisão espiritual. Misericórdia. Prisão espiritual. Laércio, aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui do Laércio. Pastor Laércio, amigão aqui. Temos esse direito de perdoar, mas não querer certas pessoas próximas? Sim, pois podem não ser de total confiança. É isso aí. E Laércio, eu digo mais. Pode não ser benéfico para a gente também. Além de não ser de confiança, pode ser maléfico, trazer alguns malefícios para a gente. Ó, grande teólogo, você é o cara, rapaz. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso numa prisão espiritual. Jesus fala isso citando uma parábola de um homem que tinha uma vinha, que perdoou as dívidas e um dos indivíduos não perdoou. Fica preso. Quem não perdoa fica preso numa prisão espiritual. É sufocante. Não tem a paz, não prova a paz de Jesus. É uma prisão espiritual. Outra coisa, olha, deixa eu te falar aqui. O diabo é que faz esse laço todo e aprisiona. Fica esperto com isso aí. Segundo, é o ponto que eu vou tocar aqui. Segunda coisa que acontece quando eu não perdoo. Diz as Escrituras que Paulo fala que o diabo leva vantagem sobre nós. Eu vou ler o texto para você entender. Paulo fala assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, é por causa de vós. Eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois a gente não pode ignorar os pensamentos dele. Não brinca não, porque o bicho é astuto. Paulo está dizendo aqui. Se a gente não perdoar, Satanás está ganhando terreno na gente. Vai perder para o sujo? Aí não dá, né? O que acontece quando você não perdoa? Você não recebe perdão de Deus. Já falei isso aqui algumas vezes. Você não recebe perdão de Deus. O que acontece quando você não perdoa? Você vive uma vida doente. Doente. A enfermidade toma conta da sua alma. Esse azedume, ele contamina e contagia a sua alma de forma profunda. Eu conheço pessoas que no leito da enfermidade, tiveram que, no último suspiro, tiveram que confessar pecado ou pedir perdão a pessoas, porque eles não, na hora da morte, não tiveram, eles não queriam partir de forma alguma, porque eles sabiam da opressão, sabiam daquele negócio terrível que estava ali, porque o coração estava preto, estava duro, estava uma pedra. Então, quando a gente não libera perdão, a gente fica doente, definha, a gente perde a alegria, a gente perde a comunhão com Deus. Quando a gente não libera perdão, quando a gente não perdoa, a gente não tem paz, a gente não consegue olhar nos olhos. Quando a gente não libera perdão, a gente não consegue nem comungar. A gente corta caminho. A gente vê a pessoa vindo na direção, a gente muda para o outro lado da rua. Está conseguindo entender? São os prejuízos. Eu quero dizer aqui para a gente adiantar um pouquinho. Jerônimo, Deus te abençoe, meu velho. Seja bem-vindo aí. Por que a gente deve exercitar o perdão? Eu vou te explicar aqui rapidamente. Primeiro, por que a gente deve perdoar? Porque a ordenança eu já falei para você aqui. Tem que perdoar porque Jesus está mandando. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ok? Segundo, por que você deve exercitar a prática do perdão? Pastor, mas você tem um coração muito duro. Pede para Jesus amolecer esse coração. Pede para ele dar um coração novo. Coração mole. Para você perdoar pessoas. Lembre, você não é tão bom quanto você pensa que é. Lembre-se, você fere pessoas também. Assim como você não gosta de ser ferido, pessoas também são feridas por você.
Eu falei aqui, segundo, é uma forma de você dar uma nova oportunidade para as pessoas. Terceiro, quando você exercita a prática do perdão, você sente uma leveza, uma paz, a paz de Cristo tomando o coração. É gostoso demais. É gostoso demais. Quando você perdoa, você fica leve, você está, sabe, você está nas nuvens. Quem já teve essa experiência, levanta a mãozinha aí. Quando você teve a oportunidade de sentar, acertar as arestas, de pôr, sabe? Aí você tem aquela paz, você dorme tranquilo, você já não tem aquele sentimento. Quando o negócio é do espírito mesmo, ok? Por que você tem que exercitar a prática do perdão? Eu e você, nós. Porque para a gente não carregar culpa no nosso coração. Não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que partiu para a eternidade, alguém que talvez tivesse um problema com você e você não teve a oportunidade de reatar o relacionamento e a pessoa morreu e você botar a mão na cabeça assim, pensar assim, agora não tem mais jeito, eu tive oportunidade e não fiz, agora não tem mais jeito. Complicado isso, irmãos. Por isso que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ok? Então, para não ter sentimento de culpa no futuro, no coração. Por que você tem que exercitar o perdão? Porque isso traz saúde espiritual, emocional e até saúde física. Traz saúde, vigor, alegria, felicidade. Quem pratica o perdão é mais feliz. Dá até para escrever uma frase. Quem pratica o perdão é mais feliz aí. Nancy, põe essa frase aí, viu? Quem pratica o perdão é mais feliz. Tem maior equilíbrio emocional. Por que você precisa ministrar o perdão? Precisa aprender a praticar o perdão? Porque isso traz harmonia. E aqui, se tratando aqui de comunidade cristã, a prática do perdão traz harmonia, traz paz à comunidade dos salvos. Dureza, querido, é quando a gente está numa igreja onde todo mundo se odeia, onde todo mundo está brigando, ninguém entende ninguém, ninguém perdoa ninguém. A harmonia foi embora. A prática do perdão traz equilíbrio, traz harmonia à comunidade cristã. Esse é o estudo sobre perdão. Vou ver aqui algumas perguntas que tem aqui. Sim, Lu Santos. Não é Lulu Santos, não, é Lu Santos. Pode levar à depressão? Sim, minha querida, pode sim. Falta de perdão. O diabo aproveitando a brecha aí, ó. Tem alguns tipos de depressão. Depressão não é só por conta espiritual, ela tem causas físicas, clínicas, etc. Mas existe também como causa questões espirituais. Então, não perdoar, isso dá uma inquietação à alma e isso leva para um buraco chamado também depressão. Cali, pode gerar várias doenças gravíssimas? Sim, gravíssimas. Patrícia, a Bíblia diz que a falta de perdão adoece até os ossos. Não. Deixa eu corrigir aqui, permita-me corrigir. Davi calou os seus pecados, tá bom? Ele fala assim, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto ele não confessou os seus pecados, diz ele, a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em estio de sequidão, depressão, o meu humor acabou-se. É por isso que ele escreve no Salmo 51, ele fala assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, o não confessar a Deus os pecados, Davi demorou 1 ano para confessar o pecado lá com Betseba. Então é essa a causa aqui. Aí ele escreve, enquanto eu calei, até os meus ossos secaram. Pecado traz enfermidade física também. Física, espiritual, emocional e por aí vai. Ok? Então, meu querido e minha querida, onde eu quero chegar, como eu quero concluir esse estudo com você? Desculpa. Que a partir de hoje a gente entenda, primeiro, que não é uma opção. Perdoar não é uma opção. O cristianismo não abre brecha para isso. Jesus fala de forma muito clara. Todos os textos que eu li aqui são muito claros. Jesus nos ensina a perdoar. E o maior exemplo é ele mesmo. E olha bem, querido, na cruz do Calvário, sendo maltratado, apanhou,
levou tapa no rosto, levou cusparada no rosto, levou chibatadas e teve o seu corpo todo rasgado, sua roupa foi rasgada, ele ficou nu, seminu diante de todas as pessoas, isso é humilhação. Foi levado àquela cruz, foi preso lá e ele olha para todas as pessoas, preste bem atenção, todas aquelas pessoas que fizeram isso, aquilo com ele, e ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nosso maior exemplo que a gente precisa aprender a perdoar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu desejo é que a gente, na prática, meu querido, a gente possa, na comunidade cristã, a gente ter esse relacionamento saudável. Perdoando é uma recomendação bíblica de Paulo. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Por quê? Porque a gente não é tão bom quanto a gente pensa que é. Por que a gente precisa perdoar? Porque nós também fazemos coisas feias, erradas para muitas pessoas. E se elas fossem tratar a gente da mesma forma, a gente estava perdido. Se Deus fosse tratar a gente da mesma forma, com tanto pecado, com tanta coisa ruim, com pensamento ruim, com palavra feia, com palavrões, com atitude que sai da nossa boca, se Jesus fosse tratar da mesma forma, a gente estava perdidaço. Então, meu desejo é que, a partir de agora, a gente recomece a nossa vida, reconciliando com aqueles que nós pedimos. Nós temos algum arranhão. Outra coisa, alguns arranhões são naturais, normais da nossa vida. A gente briga em família, né? Briga no bom sentido. A gente tem os nossos arranhões em família. Na família da fé também vai existir. Agora, não podemos deixar a coisa ir muito longe, ou sair para agir de fato, ou guardar rancor no coração. Tá bom? Então, espero em Deus que você, a partir de hoje, dê um basta. Se você tem dificuldade de perdoar, trate isso nas suas orações com o Senhor. Converse com ele isso. Peça para ele um coração novo. Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração mais flácido para que eu possa perdoar. Comece a tratar isso. Se tem problema com alguém, vizinho, na sua comunidade, pede a Deus. Eu aprendi uma coisa interessante no longo da minha vida. Eu tenho pedido a Deus as oportunidades, e que às vezes eu não quero criar oportunidade. Eu já tive uma experiência que eu criei uma oportunidade uma vez e dei com os burros na água, como diz aí. Foi pior. Aí eu voltei para casa sem resolver o problema que eu saí para resolver, e eu pedi a Deus que Ele criasse a oportunidade. Depois disso, quando sempre tem uma coisinha, eu peço a Deus, cria a oportunidade para eu conversar, para a gente sentar, e é abençoador. Quando Deus marca esse encontro, é show de bola. Então, eu espero que esse estudo tenha te ajudado, tenha trazido esclarecimento. Desejo mesmo que você tenha o seu coração limpo, uma saúde espiritual top, nota 10, resolva suas pendências de relacionamento. Tem muita gente para pedir para não encerrar a live. Eu não tenho muito o que fazer. Primeiro que meu assunto já encerrou aqui. Tá? Então, meu desejo é que você seja muito abençoado e que você não adie acerto de relacionamentos. Não adia não. Não deixe que a pessoa parta para a eternidade ou você mesmo parta sem reatar os relacionamentos. Deus abençoe. Deus abençoe a você e a sua família. Bom mês de maio. Que você tenha assim, um mês muito abençoado e um mês perdoando. Livre-se de tudo quanto é entulho. Vou repetir, o seu coração não é lixão para você estar guardando um bocado de coisa no seu coração aí. Coisa, me fizeram, não vou esquecer não. Tá aqui tudo. Você não precisa, seu coração não é lixo. Seu coração é casa, é morada do Espírito Santo de Deus. E é assim que ele deve ser tratado. Tá bom? Com coisas boas. Deus te abençoe. Fique na paz. Laércio, abraço para você. Jerônimo, um abraço. Abraço a todos aí os queridos que estão conosco. Eu acho que tem gente aqui pela primeira vez. Né? Eu não conheço todo mundo. Tá bom? Mas que bom ter vocês aqui. Se quiser, eu acho que dá tempo. Eu acho que nós temos um minutinho para alguma pergunta, se alguém quiser aí. Tá? Obrigado por não esquecerem. Ei, perdi. Então, é isso aí. Então, Deus abençoe. Bom, obrigado pela presença de todos. Isso aí, Cali.